E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Nanda Guardi, analista cripto aqui da Levante. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz, por essa conversa, por essa oportunidade de estar aqui. A gente tem uma research de cripto com relatórios, carteiras recomendadas, abordando, cobrindo esse mercado. É uma das frentes aqui da Levante. E também tem um trabalho aí em rede social, que é algo que temos que continuamente fazer, né? É muito bom, a gente tem esse compromisso, digamos assim, né, de sempre estar orientando, sempre estar mostrando para o investidor, principalmente para o iniciante, né? Acho que você deve receber muita pergunta aí de investidor iniciante que quer começar ali no mundo das criptos, mas às vezes está um pouco perdido, sem saber exatamente como é que faz, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E a primeira pergunta que eu faço para você é como começar nesse mercado de criptomoedas. Qual que é a forma que você acha que para o iniciante começar? O que seria melhor para ele olhar nesse momento? Eu acho que antes de sair fazendo, é importante a pessoa buscar conhecimento. Para o iniciante, tem alguns livros sobre Bitcoin. Um dos primeiros que eu li foi Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urrich. Tem o Padrão Bitcoin também, que é outro livro excelente. E ficar informado pelos portais voltados aí para o mercado cripto, como, por exemplo, Criptofácil. Até no exterior tem a Bitcoin Magazine, então buscar conhecimento antes de sair fazendo. E quando começar, não tentar entender tudo nesse mundo. Começar primeiro pelo Bitcoin e depois, se sentir necessidade, de ir para outras moedas. E a gente tem também outras opções, né, dentro ali do mercado cripto que pode ser interessante para o investidor que está começando, como os ETFs, por exemplo. Né? Quando o investidor ele se expõe via ETF, ele não vai ter o Bitcoin em si, a criptomoeda em si, ele vai se expor indiretamente nesse mercado. Então, dando um exemplo aqui do Hash 11. A proposta do Hash 11 é muito parecida com o IVVB11. Imagino que o canal aqui, se vocês falam de investimentos tradicionais... já está mais familiarizado. Já deve conhecer. O que é o IVVB11? É um ETF que replica o S&P 500. Então, você se expõe via Bolsa Brasileira a um mercado norte-americano, indiretamente. No caso do Hash 11, é a mesma ideia, só que ao invés de se expor à Bolsa, a ações, se expõe no mercado cripto através do índice de cripto da Nasdaq. Então, a pessoa adquirindo o Hash 11, esse índice é composto por uma cesta de criptoativos, não é só Bitcoin, e ela não precisa se preocupar com questão de chave, de guardar a chave, esse tipo de coisa. Só que tem a desvantagem de pagar imposto, né, 15% sobre o lucro, que é mais alto do que o imposto sobre se você negocia o Bitcoin diretamente via exchange ou P2P. P2P é de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu compro o Bitcoin de você direto e não tem uma empresa intermediando. Então, a pessoa não precisa se preocupar com a questão da custódia. Isso é muito interessante nessa proposta dos ETFs. E cada vez mais a minha perspectiva é que continue surgindo outros ETFs, outros fundos, porque esse processo de institucionalização do Bitcoin e de criptomoedas está cada vez maior. Perfeito, Nanda. E até aproveitando aqui um gancho aqui, a gente sabe, né, algumas pessoas devem ter acompanhado que você foi para El Salvador, né, que é um país que adotou o Bitcoin, né? Eu acho que o pessoal de casa tem essa dúvida. Por exemplo, eu quero comprar esse touro aqui, por exemplo. Aqui no Brasil ele custa R$100. Como é que eu compro ele em Bitcoin? Você consegue passar de forma clara para o pessoal de casa? Sim, El Salvador foi o primeiro país no mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Eles já utilizavam o dólar, utilizam até hoje, tanto que em praticamente todos os lugares que eu fui, os preços dos produtos e serviços eram em dólar. Então, se a gente quisesse comprar esse touro, provavelmente lá em El Salvador estaria o preço em dólar. Alguns grandes estabelecimentos que eu fui, como o Pizza Hut, Starbucks, McDonald's, eles já tinham um tablet atualizando o tempo real em Bitcoin, porque muda muito, é muito volátil. Toda hora está um preço diferente. Então precisa do tablet. Isso eu achei bem curioso. E em relação à utilização em si, é muito tranquilo, muito simples. Eu utilizei a Lightning Network, que é um protocolo em segunda camada do Bitcoin. É puramente baixar o aplicativo no
celular, enviar o saldo em bitcoins da exchange para essa carteira, vai aparecer o endereço lá, e começar a utilizar. E para utilizar basta ler o QR Code e aí desconta na hora, instantaneamente. Então a pessoa não precisa se preocupar com aviso viagem de cartão de crédito, com limite de cartão, esse tipo de coisa. A Lightning ela vai funcionar de acordo com aquele saldo que a pessoa tem, como se fosse um cartão de débito, só que sem fronteiras. O Bitcoin é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Por isso que ele se assemelha muito a uma commodity. Aqui falando como investimento, algumas pessoas podem perguntar: ah, mas eu vou investir em ações ou em criptomoedas? Não se compara uma coisa com a outra, porque é outra proposta, outra coisa. O Bitcoin ele se assemelha muito a uma commodity do ponto de vista de não pagar dividendos, nem potenciais dividendos, e de não ter uma operação, uma empresa ali por trás. Ele é uma moeda, um ativo digital padronizado no mundo todo. Então é muito parecido, se expor em Bitcoin é muito parecido, por um lado, a se expor em ouro, por exemplo. Claro que óbvio que tem diferenças, mas nessa questão de investimento se assemelha muito. E aí, recentemente a gente viu, né? Nem tão recente assim, né? O Bitcoin atingiu a máxima, aí deu aquela caída, voltou de novo. Acho que a máxima foi 67 mil dólares, né? Agora deu essa caída. Eu acho que tem muita gente que está se perguntando, né? Será que é hora de entrar? Será que é o momento de esperar? Ou vai entrando aos pouquinhos? O que você tem a dizer sobre esse momento do Bitcoin agora? Isso é uma coisa até que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, até para quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, @nandaguardia, e também se inscreva no meu canal no YouTube, que também vai estar aqui na descrição, e nos nossos relatórios aqui da Crypto Research. Nós enviamos semanalmente um relatório para os assinantes, informando alguns indicadores de mercado em relação ao preço. Então, se ainda faz sentido comprar, vender ou manter bitcoins. E diante de toda essa análise que fazemos aqui, a nossa visão ainda está muito otimista nesse atual ciclo. É claro que curto prazo tudo pode acontecer, então pode ser ainda mais por questões econômicas, algum estresse, algum evento de liquidez, alguma coisa assim. Isso pode prejudicar o Bitcoin no curto prazo, mas no médio prazo, à medida que a demanda está aumentando, uma vez que temos aí instituições, empresas colocando Bitcoin nos seus balanços, esse tipo de processo, se a demanda está aumentando, o ciclo de alta ainda está intacto e a nossa visão ainda é muito otimista, então vale a pena entrar sim. E eu acho que, como o nosso investidor que está aí assistindo, o público aqui do canal é mais iniciante, que está começando agora nesse mercado, eu acredito que tem muita dúvida em relação à segurança de se investir no Bitcoin. Eu acho que essa é uma dúvida, acho que esse é até um ponto importante a gente deixar claro, que existe riscos, né, que vão além da volatilidade da moeda, né? Então a gente precisa saber que se a pessoa não se resguardar em relação às chaves, igual você falou, existe o risco de você perder, independente da volatilidade, não é isso? Exatamente, existem muitas pessoas que até compraram Bitcoin no passado, mas não deram muita moral para aquilo, esqueceram as chaves e aí já era, não tem a quem recorrer. Não tem como mesmo, já era. Não tem um esqueci minha senha, não tem, esqueceu a chave, já era. E como é que faz para a pessoa começar agora, comprei Bitcoin agora? Para eu ficar seguro, não me preocupar de amanhã ou depois eu perder isso. Como é que faz? Então, a única forma de se expor nesse mercado e não se preocupar com chave é via ETF. É claro que tem inúmeras desvantagens de se fazer via ETF, mas isso é um ponto bem relevante. Isso traz uma alternativa a quem não quer se preocupar com chaves. Agora, para quem já quer realmente comprar ali de fato, quer negociar a qualquer hora, esse tipo de coisa, o ideal é passar para uma carteira offline, que são totalmente desconectadas da internet, então não tem risco de hacker, por exemplo, e anotar as chaves em pelo menos 3 lugares, e totalmente offline. Não é para colocar no e-mail, não, é para deixar offline, ou um papelzinho, alguma coisa, e guardar em 3 lugares diferentes para não perder. Então essa é a dica que eu dou. Perfeito, então, Nanda. Em relação, então, ao que você falou sobre a segurança, tem alguma carteira específica assim, que o pessoal de casa pode pesquisar para poder guardar o Bitcoin ali com segurança? Tem algumas offlines que são a da Trezor e da Ledger, são alguns dos modelos. Tem outros também, mas esses são os que eu conheço e acho excelentes, assim, muito tranquilas de configurar e tudo mais. Então, seriam essas duas, Trezor e Ledger. Bom, então agora que a gente já
entendeu aí bastante coisa sobre o Bitcoin. A pergunta que não quer calar, né, para o investidor iniciante. Vale a pena investir em Bitcoin para quem é iniciante, para quem está começando agora, que está vendo esse vídeo agora, não conhece muito bem desse mercado? Vale a pena? Eu sempre vou defender que sim, e eu vejo o Bitcoin como uma proteção em relação à inflação. A gente sabe que hoje, vamos num supermercado, por exemplo, está tudo um absurdo de caro. Toda essa loucura econômica que estamos passando, o Bitcoin ele acaba servindo como um ativo descorrelacionado, porque ele não depende de governo, não depende de uma figura ali centralizadora. Então, eu enxergo que sim, é para iniciante, uma vez que a inflação atinge todo mundo em diferentes níveis. Só tem um ponto aqui para o investidor iniciante, que seria o lado não, que talvez é melhor primeiro estudar e depois ir para cima mesmo, fazer de fato, que é a questão da volatilidade. Não é para comprar achando que vai subir em linha reta, só que no curto prazo tudo pode acontecer. Então, às vezes a pessoa compra, no dia seguinte cai 10%. Então, tem que... É igual a renda variável, né? Tem que ter paciência. É renda variável o Bitcoin, renda né? variável, então a pessoa sim. tem que ter paciência. E só aproveitando o gancho que você comentou do governo, né? Dessa questão do governo. Você acha que o governo pode, talvez, interferir no Bitcoin em algum momento? Mas na questão das exchanges. O governo ele pode impedir, por exemplo, até a China já teve algumas atitudes muito repressivas em relação ao Bitcoin, pode impedir as empresas de transacionarem ou bloquearem as empresas associadas ao mercado de criptoativos. O governo pode também banir a mineração, como foi a China também fez isso esse ano. Na verdade, na China eles falaram isso um monte de vezes. Um monte de vezes. Bitcoin já morreu umas 500 vezes para eles. Então o governo ele pode sim ter essa atitude, mas o Bitcoin ele continuará existindo em outros países e continuará se mantendo vivo por muitas pessoas. Então não importa o que os governos façam no curto prazo. Ainda mais porque, por mais que o governo tenha qualquer política, qualquer atitude em relação a isso, não é possível conter as transações P2P, ou seja, eu posso continuar transferindo bitcoins para você e vice-versa, sem uma exchange, sem um intermediário. Até foi um caso interessante que aconteceu na Nigéria. O governo lá baniu o Bitcoin e as pessoas começaram a transacionar loucamente entre elas ali. E aí o preço foi lá para cima. O governo pode tentar atrasar o desenvolvimento da moeda, mas impedir no futuro isso não é possível. Não tem como. Porque a tecnologia em si funciona de forma independente de governos. O que é muito bom, porque hoje, ainda mais Brasil, a gente vive numa... Assim, cada hora acontece alguma coisa, né? A gente está... E é uma opção de você estar exposto fora do Brasil. Exatamente. Né? É uma boa opção para se expor além da jurisdição brasileira, exatamente, com certeza. Perfeito, Nanda Guardian. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Deixa as perguntas aí, qualquer coisa a gente volta aqui para sanar novas dúvidas, tá bom? Vamos sim, podem, espero voltar mais vezes, o pessoal me siga aí nas redes sociais. Vou deixar as redes sociais dela passando aí, segue ela lá. E obrigada pela conversa. Eu que te agradeço a você também que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Um abraço a todos, bons investimentos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.